Inspira, um programa sobre criatividade, inspiração, e hoje nós temos um convidado aqui que vai falar de uma área bem mais técnica sobre redes digitais, Leonardo Carrareto. Aí. O Léo, que ele é diretor de novos negócios da 4Ps e curador da UIS, e vai tirar um monte de dúvida nossa aqui hoje. Para começar, essa pergunta, Léo, existe diferença entre estratégias online e offline? Durante muito tempo, desde que começou o boom da internet, em 2000, quando as agências começaram a adotar a questão das mídias digitais, houve-se essa ideia, olha, não, aqui é estratégia online, aqui é estratégia offline. Só que o que depois a gente foi chegando à conclusão é que o que mudou foi o público, não foi a forma, ou não foi o meio, não foi o lugar, ou não foi Na verdade, hoje o que acontece é o seguinte, você faz uma comunicação para um público diferente e você distribui essa comunicação em formatos diversos. Então, seja na televisão, seja nas mídias sociais, seja no rádio. Então, cada dia mais a gente tem essa certeza de que o público é que está ditando esse novo momento. E aí as agências estão se reorganizando para fazer um contexto e um conceito só. Então, a diferença é o público, não é mais a forma ou o tempo que eu dedico àquela estratégia, ou o canal que eu vou trabalhar, é o público que tem que ser olhado. E o anunciante também mudou, também está mudando? Muito mais lentamente do que o público. E aí os anunciantes que se destacam, que pegam essa veia num momento melhor, eles vão acabar assumindo liderança. Exemplo, a Fiat é um dos maiores acreditadores, quem mais investe em mídia digital. E por sua vez, é coincidência? Não, ele é o líder de mercado, é quem mais vende. Então, por quê? É porque ele está entendendo esse público, ele está construindo um carro que é colaborativo, ele está conseguindo falar nas plataformas diversas, a linguagem diversa, ele patrocina lá o Porta dos Fundos. Por quê? Não é uma coincidência, é um reflexo do entendimento desse cenário. E o mercado capixaba, como é que você qualifica? Ele está acompanhando ou ele está um pouquinho para trás? Como é que os anunciantes você vê isso aí? O seu trabalho que é dia a dia, lidar com capacitação, com novas propostas para inserir esse cara no meio digital, como é que é? O que acontece é que a gente viu que a gente tinha que educar esse mercado, esse anunciante primeiro. Então ele tinha que entender que mídia digital não era só o site dele, que a mídia digital não era só mídias sociais, que tudo funciona junto. E não adianta eu falar, eu vou tirar investimento de TV para investir em mídias sociais, ou eu vou tirar investimento de portais ou de rádio para investir em mídias sociais. O que ele precisa fazer é estar presente em todas as mídias e falar a mensagem adequada para cada público. Né? Então essa pulverização de meios é que provocou isso aí, e a gente vê o movimento você começa nos Estados Unidos, começa em São Paulo, chega em São Paulo e vem no Espírito Santo com um lag, com um atraso, mas a gente faz um trabalho de conversar e de explicar isso, de apresentar é muita educação, é muito instrução, a gente bate, água mole, pedra dura, tanto bate que até que fura, então de instruir esse anunciante, instruir esse cliente, como ele vai se portar nessas duas mídias. E como que mede o resultado disso, Leonardo? Como é que você apresenta para o seu cliente o resultado? É mais complexo do que... Porque o cara pode Ao pensar... mesmo tempo que é técnico, mas não pode ser só técnico. Né? A gente lida com emoção de marcas. Porque o cara fala assim, eu tive 1 milhão de clicadas, de curtidas, de compartilhadas, mas não vendi a minha caixa de ovo. Né? Esse é o grande detalhe, que ao mesmo tempo que requer uma inteligência, e aí a gente já ouviu falar, tem alguns grandes palestrantes, como o Luli Radifária, que fala que a publicidade hoje está muito mais voltada para a engenharia do que propriamente para a criação. Não, morreu o apelo criativo? Muito pelo contrário. Mas você tem que ter uma lógica de retorno do investimento, de entendimento dos números que vão gerar aquela campanha, aquela ação.
E nisso aí a gente também sempre tem que desmistificar. A pessoa tá, eu quero milhões de cliques ou milhões de curtidas. Não, aí você tem a questão da visibilidade, você tem a questão da influência, você tem a questão do engajamento. A gente sempre divide essa forma de medir. Então eu posso ter uma campanha que não deu pouquíssimo, baixas curtidas, mas que teve uma influência que gerou um negócio diferenciado para aquele cliente. Ou propriamente ela teve uma baixa curtida, ou teve uma alta curtida, mas teve um engajamento que as pessoas começaram a falar mais da marca e começaram a movimentar e gerou aquele buzz que fala, eu comecei passei a falar para o Vitor, passei a falar para o Juliano, passei a multiplicar a marca. Isso aí não tem como esse rastreamento social, você não vê isso do dia para a noite. Esse é o grande problema. É que os anunciantes, os clientes, eles não esperam que esse número venha há 6 meses, a 1 ano. Eles querem entrar nas mídias sociais, eles querem fazer um site, eles querem fazer um e-commerce e ver o retorno imediatamente. Então, eles não têm a paciência de ver, olha, o negócio é uma construção, uma base. A gente fala muito também sobre a pessoa, a publicidade sempre se pautou por campanhas. Eu vou fazer uma campanha de Dia das Mães, eu vou fazer uma campanha de Natal, eu vou fazer uma campanha dentro do calendário promocional ou dentro de um apelo comercial do produto, mas hoje você tem que fazer, além das campanhas, dos picos de investimento, você tem que também construir plataformas. Então você vai construir uma comunidade em torno do seu produto, você vai fazer um trabalho de relacionamento usando um e-mail marketing, usando um SMS, usando as redes sociais. Então são 2 esforços contínuos. Então um esforço de plataformas e um esforço de campanhas. Nossa. Loucura. É por isso que os clientes não estão entendendo, não estão preparados. Não estão preparados para isso. Mas você trabalha também como palestrante e instrutor, né? E é o curador da WIS. Como é que você vê vamos botar assim, como educador? Você está preparando um curso, uma palestra, um evento. O que você espera desse público após esse contato com vocês? Dá para sair um pouquinho diferente? Dá para sair mais qualificado? É visível a transformação que a gente vê nas empresas e de pequenas empresas. Uma vez a gente teve a oportunidade de ter uma empresa que era um pequeno varejo de produtos de limpeza de automóveis, até uma grande indústria. Então a gente vê a transformação no outro dia, como a pessoa sai inspirada. Então acaba que repete essa parte, por favor. A pessoa sai como? Inspirada. Porque isso vem muito também da questão da educação, né? Adultos, você tem a pedagogia que você ensina crianças. Adultos, você inspira, é a andragogia. Você vai inspirar o adulto a uma ação, a uma nova atitude. Então, acaba que a gente vê e o orgulho é imenso quando você vê o cara fazendo negócios. Então, chegou no aspecto, o cara se inspirou, tomou uma atitude, entrou no Facebook, ou criou um site, ou decidiu investir numa campanha, e aí ele vai aumentando a carteira de clientes dele. É um retorno que a gente encontra sem tamanho. E aí o grande trabalho quais são os temas que eles precisam ouvir, ou que eles às vezes não sabem que precisam ouvir e que a gente precisa bater na tecla. Às vezes as pessoas pautam muito pelas mídias sociais, porque tá na capa da Veja toda semana, tá na capa da Época, da Isto É. Dessa semana, inclusive. Então toda semana falando alguma coisa sobre o Facebook, sobre o Twitter, sobre a nova rede do momento, sobre o Vini. Então eles acabam focando nisso. E até mesmo às vezes a gente usa isso como uma isca. Porque as mídias sociais elas não funcionam sozinhas, elas precisam de todo um apelo. Você trouxe a pessoa, o cliente para a sua rede social. E qual é o próximo passo? O que eu faço com ele agora? Exatamente. O que ele vai depois? Ele vai para o meu site? Como é que eu vou fazer negócio com ele? Como é que eu vou estimular? As pessoas não estão muito habituadas, às vezes compram até, mas elas não estão muito habituadas a comprar no Facebook, porque elas estão ali para se divertir. Então o que eu faço com ele depois? Eu vou levar ele para onde? Eu quero uma ligação? E aí eu vou preparar a minha atendente para ela receber essa ligação e falar, eu vi uma promoção no Twitter. Não, o Twitter a gente não faz parte dessa rede de desconto. Você tem que preparar a empresa como um todo. Sim. Eu vejo isso com uma rede que eu cuido também, e que ele faz atendimento de delivery. E as pessoas querem fazer o delivery pelo Facebook. Mas não existe um sistema pronto, não existe, então é meio complicado. Isso que eu queria que você identificasse. Quais são os grandes erros, os grotescos, assim, aqueles erros grotescos? Você vai dar errado se você fizer isso. Ou já está errado. Ou já está errado. Ou já está errado e é difícil você
mostrar para ele que o caminho poderia ser melhor. O primeiro... Porque antigamente, desculpa, antigamente na propaganda acontecia muito isso. Ainda acontece. Não, porque eu tenho uma filha linda, ela pode ser minha garota propaganda do meu produto. Então, isso também, esse tipo de coisa também acontece nas mídias digitais? Nas mídias digitais, assim, vou falar, o primeiro grande erro é entrar nas mídias digitais esperando, vou colocar nas mídias sociais, esperando vender. E mídias sociais é relacionamento. Você pode até utilizar as outras mídias sociais para vender e deve fazer isso. E já é uma distorção, né? O cara entra, já vê o Facebook, o Twitter como vendas. E não, né? É relacionamento. Né? A gente sempre fala dos 3 Cs. O que são os 3 Cs? É a construção de um conteúdo, de algo, de uma base. Então, o que eu falo, por exemplo, sobre a minha marca? Eu vendo imóveis, eu tenho que ter um conteúdo, eu tenho que ter algo para falar. Eu sou mais que um imóvel bonito, um rostinho bonito na televisão, mais que a filha. Eu tenho que ter algo, eu tenho que ser referência no que eu falo. Se eu não souber dos melhores imóveis, ou se eu não souber do diferencial dos imóveis, eu não vou me destacar. Então, você tem que ter um conteúdo, para depois, a partir deste conteúdo, você formar uma comunidade, um grupo de pessoas que foi atraída pelo que você tem para oferecer, que veio atrás do seu conteúdo, e depois, assim, você fazer um comércio. Você ter o negócio, a concretização do negócio propriamente dita. E aí vem, por exemplo, a gente compara, né? A gente fala muito de mídia digital, mas o lado das mídias, eu não gosto dessa palavra, mas as tradicionais, TV, rádio, jornal. Não tem como fugir muito. Também. A gente não encontrou uma alcunha à altura desses meios. Talvez nem deva. São os meios de hábito de consumo. Hoje, a publicidade, na nossa visão, ela passou desse lado de só atingir as pessoas, alcançar, distribuir a mensagem. Passa em pensar o conteúdo. E aí vem, por exemplo, o caso da Nike, que pensa o produto junto com a sua agência. Na verdade, a agência levou a ideia de um produto, de um conceito, que gerou, por exemplo, uma pulseira que conta como foi o seu índice de movimento no dia a dia. Então, mas a agência criou isso? A agência não criou só a campanha. Chega um ponto que só colocar o símbolo da Nike já não é suficiente. Eles tiveram que começar a criar produtos. E vai existir um movimento onde, enquanto as agências de propaganda se portarem como compradoras de mídia ou criadoras de conceitos, motes e ideias, vai chegar um momento que esse modelo não vai ser rentável, ou não vai ser ideal para o cliente. Já está parando no tempo. A agência que está fazendo isso está parando no tempo. Está parando no tempo. Então, a gente passa por criar, às vezes passa a criar um modelo de negócio. A gente fala muito disso e a WIS foca muito também em cursos de criação de negócios inovadores, porque o meu cliente pode ser de qualquer porte, pode ser de qualquer natureza, de qualquer área, indústria, serviços, ele vai precisar criar novos modelos de vender o seu produto. E eu, como resolvedor do problema de comunicação, de marketing, de negócio, preciso estar preparado para oferecer essa solução. E na 4Ps, Léo, vocês trabalham mais... a 4Ps também presta serviço para outras agências? Se presta, vocês trabalham mais com agências ou com anunciante direto? Como a 4Ps está completando esse ano 10 anos, então nós passamos por diversos momentos, assim como a maior parte das empresas, as startups, o Twitter nasce de uma forma e depois vira outro, o Facebook. Então a 4Ps ela nasceu uma agência digital que pensava estratégias para ambiente digital e acabava atendendo muito agências como produtora. Então a gente fazia um viés produtora e um viés agência. E aí a gente foi, durante boa parte do tempo, a gente foi vendo que muitas ideias elas nasciam. Na verdade, a ideia ela não é online ou offline. A diferença é a ideia. Ela é a ideia. Então a gente viu que nasciam ideias, a gente conseguia construir ideias, conseguia pensar ideias, que elas teriam aplicações em diversos sentidos. E os nossos clientes foram os primeiros a pedir isso. Eles pediam que a gente não só, eles viam a qualidade, viam uma entrega consistente, eles viam um compromisso, viam um interesse, que é um dos grandes diferenciais também. Não é pensar só na propaganda, na publicidade, na comunicação de uma forma geral, mas é entender o negócio. Chegar para o cara e falar, aí como é que estão as suas vendas? Como é que foi o resultado? Como é que foi, o que você pretende investir? Qual produto novo você precisa lançar?
Então, foi muito nesse sentido que a gente entendia, conversava de negócios e gerava as ideias. Eles viram, peraí, você tem como produzir, você tem como criar e você entende do meu negócio? Ah, então eu vou te entregar a minha conta integrada, minha conta completa. E aí foi daí que a gente viu que era muito mais fácil a gente construir o caminho que já estava pavimentado, ou seja, é muito mais fácil hoje você contratar um profissional de mídia, contratar um profissional de criação tradicional, você contratar um profissional de redação, um atendimento, nem gosto muito dessa palavra porque é uma palavra muito passiva, estou aqui para te atender, não estou aqui para pensar ideias. A gente viu que era muito mais fácil seguir esse caminho que já estava escrito e pavimentado e do que as demais agências elas seguirem o caminho digital. Então, há um movimento lento das agências de se tornarem também, de entregarem também digital. Então, era muito mais fácil para a gente alcançá-los do que eles nos alcançarem. Engraçado isso, hein, rapaz? Assim que a gente, quando imaginava que vamos botar, fazendo rótulo, que o off estaria ficando para trás, acabou que vocês tiveram que incorporar isso também, né? A gente acabou incorporando e... Porque eu me lembro, assim, desculpa esse momento, Léo, de fazer essa interrupção, mas eu me lembro que as primeiras agências digitais era muito aquela trabalho, vamos construir um site, pensar no e-commerce, e agora você vê que elas começaram começaram pela parte mais difícil e agora estão dominando todas as plataformas. E não tem nem essa distinção, provavelmente, entre offline e online quando você está pensando em desenvolver uma estratégia, né? Exatamente. E há um desafio que a cada 2 anos, vamos colocar, se você for colocar aqui em 2003, a gente teve que incorporar, antigamente era o site e o e-commerce. Em 2003 nós tivemos que incorporar, vou colocar assim, 2003 a 2006, você teve que incorporar a disciplina do search, dos links patrocinados no Google, de como melhorar do SEO, de você melhorar o posicionamento do site, de você ter uma leitura mais aprofundada do Analytics. Hoje você tem uma ideia, empresas que cruzam o telemarketing com o Analytics. Então eu consigo saber, por exemplo, eu consigo aumentar o meu leque de mensuração através do telemarketing. Eu consigo saber, olha, eu recebi tantas ligações, eu vendo pelo telemarketing, eu recebi tantas ligações de telemarketing, no site eu vendi tanto. Então, 2013 e 2006, a gente adicionou mais uma disciplina. 2006, 2005, veio a questão do blog, veio a questão do Orkut. Então, 2005 a 2008, começou essa nova disciplina. Aí, 2007, vem Steve Jobs e lança o iPhone. É a disciplina do mobile. Então, a cada 2, 3 anos... Tem uma revolução. Tem uma revolução. E aí, a agência digital, ela já estava nesse pique, já estava, olha, eu tenho que aprender uma nova disciplina agora, a gente já está antenado no que vem daqui 2 anos, daqui 1 ano, o que vai mudar? O Google revolucionou isso aqui. E não para, porque o Google revolucionou com o retargeting, o remarketing, que é a publicidade que te persegue em diversos portais. E o Facebook está lançando isso também, e o mobile. Então, a agência digital já estava nesse clima. Olha, meu negócio vai mudar daqui 2 anos. Não adianta eu me... E isso a gente pode falar. E as agências de propaganda tradicionais têm um pouquinho mais de dificuldade. São mais engessadas nesse sentido. David Ogilvy, JWT, os caras já estava escrito, já vivia aquilo, é Mad Men. Então as agências, você vê Mad Men, é o mesmo pique, é o mesmo clima. O processo criativo é o mesmo. É o mesmo. Isso aqui é criatividade, pulseira. Então é um trabalho pensado não só na criação publicitária, tem que pensar em mais aspectos, tem principalmente na área de tecnologia. Mas aproveitando que você deu uma aula aqui para nós... Falo demais, né? Muito, não. Bacana, tenho certeza que todo mundo aí vai estar repensando suas redes sociais agora. O que te inspira? A inspiração, no caso das pessoas que, só pessoas fantásticas passaram aqui antes, passava muito pelo prisma da criatividade. Então, olha, de uma nova ideia, de um conceito. E no meu caso, por ser de negócios, por ser o cara que mexe com dinheiro, a inspiração, ela mexe muito com atitude e comportamento. Então, o cara que está mexendo com números, ou que ouve o não do cliente e que tem que lidar com isso o tempo todo, ele tem que buscar uma automotivação, ele tem que se olhar no espelho e falar, olha, você vai conseguir. É meio piegas, né, falar isso aí. Mas o que me inspira hoje são 3 coisas e 3 coisas que funcionam totalmente integradas. A primeira é Deus. Mas todo mundo fala de Deus. Quem me conhece sabe o quanto a fé é importante para mim, o quanto Deus participa da minha vida, o quanto você lê a Bíblia e a Bíblia tem temas, tem palavras que mexem, te motivam nos momentos mais adversos, nos momentos mais legais,
divertidos, você vai encontrar na Bíblia palavras de sabedoria. E Deus de uma forma geral. A segunda é família. E aí dentro da família eu destaco a minha esposa que compra cada doideira minha. Um dos nossos maiores eventos até agora aconteceu uma semana antes do meu casamento. Ela trabalha com você então também? Ela começou comigo. É mais ou menos o seguinte, quando eu decidi empreender, ela falou assim, vai que eu tô contigo. Eu ficava com aquele friozinho na barriga, ela falou, vai que eu tô contigo. Parceira. Parceira mesmo. E quem participa dos cursos conhece, é a Lu, a famosa Lu, beijo, Lu. Não, e foi um dos nossos maiores eventos, aconteceu uma semana antes do meu casamento. E ela preocupada entre vestido e outros detalhes do casamento, ela fazendo evento e 200 pessoas e não sei o quê. Então foi assim, a minha esposa, a minha mãe, o meu irmão, mas em especial também o meu pai que me colocou nesse caminho. Então foi o cara que, ele era professor de marketing e eu vejo o trabalho dele e muitas coisas que ele não conseguiu concretizar, eu vejo também, eu quero concretizar, eu quero acontecer. E foi o cara que me juntou, ele era professor da UFS, ele me juntou a educação. Eu assisti palestras dele já. Ele me juntou em educação e me juntou em marketing. Então, se hoje eu trabalho na UIS com cursos em educação e marketing e comunicação, se deve muito a ele. E a terceira grande coisa que me inspira é um bom desafio. Então, eu acredito muito que você tem que lançar a bola e correr atrás do próximo. É o seguinte, sempre um pouquinho mais do que você conseguiu anteriormente. Então, é um crescimento passo a passo, é um crescimento diário e eu acredito muito em lançar o desafio e correr atrás. E aí o ciclo se fecha, com a esposa falando vai contigo, o exemplo do pai e Deus principalmente falando isso. Não estou pregando não, tá? Tô só falando que me inspira, né? O que eu tô achando mais curioso é que a nossa conversa, nosso papo foi técnico. Até os 43 do segundo tempo, aí de repente veio o lado emocional, né? Mas esse mesmo que parabéns, move, né? Parabéns, bonito pra caramba que você falou aí, muito legal, show de bola. Valeu. Eu sou fã desses dois caras desde muito tempo, né? Acompanho Nada a Ver, Bando de Conga. Nossa mídia social é muito forte. É verdade. Desde quando não existia mídia social. Twitter não tinha nem nascido. Isso aqui é bombado. Eu li o jornal impresso, meu pai trazia lá da UF, um jornalzinho.